gente, tá joia? Hoje nós vamos gravar uma aula sobre número irracional, tudo certo? Lá no canal Leomática da Matemática. Número irracional, a gente já tem um monte de aula gravada com conjuntos numéricos, né? Os números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. E hoje nós vamos falar dos números irracionais. E eu quero falar da radiciação. O que é radiciação? É aquela matéria que fala de raiz quadrada, sabe? Raiz cúbica. Inclusive, a palavra radix, do latim, significa raiz, tá bom? Só uma curiosidade que eu estava lendo mesmo. Quem descobriu as raízes quadradas foram os matemáticos árabes, tá? Só para a gente ter uma ideia, para não ficar só nos números. Então a gente vai ter aqui esse símbolo aqui, ó. Tá? A gente tem o A aqui dentro dessa caixinha aqui, tá? Que se chama radical. Então, esse B aqui chama raiz. Esse A que está aqui dentro chama radicando. Esse N aqui chama índice. Tudo bem? Então, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai começar a aprender algumas coisas aqui, porque eu vou falar hoje todas as propriedades, tá? Vou falar da aula completa. Como a gente lê uma raiz? Quando a gente não tem nada aqui no índice, a gente tem o número 2, a gente lê raiz quadrada. Quando a gente tem o número 3 aqui, a gente lê raiz cúbica. Quando a gente tem 4, a gente vai ler raiz quarta, raiz quinta e assim por diante. E eu coloquei uns exemplos aqui, por exemplo. Aqui a gente tem uma raiz quadrada de uma fração, 16 sobre 25, né? 16 vai ser 4 e 25 vai ser 5. Aqui a gente tem uma raiz quarta de um número decimal. Tudo pode acontecer. Tem até um monte de macete para resolver, tá bom? Eu vou até falar um exemplo daqui a pouco. Tem aqui uma raiz cúbica de menos 125, raiz de 225, raiz quinta de 1024, raiz quadrada de 0,16, tá bom? Tá? O que é quadrado perfeito? É quando o número tem raiz quadrada, tá? E um cubo perfeito é quando o número tem raiz cúbica. O que é isso? Toda vez que você tiver dificuldade, você vai assistir uma aula minha de raiz quadrada de até aí, tá? Tem várias aulas separadas. E dá um joinha aí, se quiser escrever, porque eu acho interessante divulgar essas aulas nesse tempo de pandemia, né? Olha só. Raiz quadrada de 0 é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é igual a 1. Raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é igual a 4. E eu coloquei um quadrado aqui, porque tem tudo a ver com o quadrado lá da geometria. Olha para você ver. Raiz quadrada de 0 a gente sabe que é 0, porque 0 vezes 0 é 0. Raiz quadrada de 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. E raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. E por que eu coloquei esse quadrado aqui? Pensa comigo. Esse A aqui está representando o 2. E esse A está representando o 2. E o radicando representa a área do quadrado, entendeu? Então esse 4 aqui poderia estar aqui sendo representado pela área. E esse A aqui seria sendo representado pelo lado, tá bom? O que é um cubo perfeito? É quando a raiz possui raiz cúbica exata. Raiz cúbica de 0 e raiz cúbica de 1 vai dar sempre 0 e 1. Tá? Pode ser qualquer número que no índice for 0 e 1, você obedece essa lei. Agora, raiz cúbica de 8, qual é o número que se multiplica 3 vezes que dá 8? Vai ser 2, porque 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, tudo bem? E eu queria fazer outro comentário aqui. Lá na geometria a gente tem um cubo. O cubo tem todas as arestas iguais, tá? Esse 2 representa cada aresta aqui, e o 8 que está aqui dentro representa o volume do cubo. Aqui. Então, se eu pegar aqui um cubo de aresta igual a 2, ou lado igual a 2, né? Se eu multiplicar base vezes largura vezes altura, vai dar 8, que é o volume do cubo, tá bom? Então, eu trouxe alguns exemplos aqui para a gente fazer, para a gente entender um pouco mais, tá bom? Eu coloquei aqui, por exemplo, raiz cúbica de 64. Como que eu faria? Você tem que pensar qual número que você multiplica 3 vezes o mesmo número que dá 64. Vai ser 4. 4 vezes 4 é 16, 16 vezes 4 é 64. Ou seja, você pode pegar esse 64 aqui e fatorar ele. Está tudo ligado. Fatorar o número. Tem uma aula de fatoração. É só digitar. 64 dividido por 2 dá 32. Dividido por 2 dá 16. Dividido por 2 dá 8. Dividido por 2 dá 4. Dividido por 2 dá 2. Dividido por 2 dá 1. Pensa comigo agora, tá bom? Aí depois que você fatorar, você vai observar. Essa raiz é cúbica. Então você vai ter que pegar grupinhos de 3, 2, trios, por exemplo. Cada trio de 2 aqui, ó, vai sair um 2 para fora. Então esse 2 aqui vai sair, 1, 2, 3. E esses 3 2 aqui vai gerar outro 2.
Quanto que é 2 vezes 2? É o 4 que a gente achou, tá bom? É um jeito muito interessante de fazer. Outro exemplo, 1024, qual que é a raiz quadrada? Vai dar 32, tá bom? Porque é uma raiz quadrada agora. É um número que eu multiplico duas vezes, ele mesmo, 32 vezes 32, que dá 1024, tá bom? Então o que eu faria aqui? Você pode fatorar o 1024 do mesmo jeito que você fez aqui, aí você vai pegando os parzinhos, porque é de 2 em 2, tá? Aqui eu tenho uma raiz quarta 16. É 2, né? Porque 2 elevado a 4 dá 16, tá bom? É sempre o resultado elevado ao número que está aqui, ó. Essa é fácil, não vou demonstrar. 1296, como é que eu faria essa? Você vai pensar num número que multiplicar duas vezes termina em 6, né? 4 vezes 4 é 16, pode ser, né? 6 vezes 6, 36. Pode ser 4 vezes 4, 6 vezes 6. Agora vamos ver qual que é o outro número aqui, ó. Vai terminar aqui. É raiz quadrada, não é? Então você vai pegar o número e multiplicar por ele mesmo. 1 vezes 1 é 1, 2 vezes 2 é 4, 3 vezes 3 é 9, 4 vezes 4 é 16. Então aqui vai ser 3, porque 3 vezes 3 é 9 é menor do que 12. Então vai ser 34 por 36. Aí se você multiplicar esses dois números aqui, 36 vezes 36 e 34 vezes 34, um dos dois vai ser a resposta. A resposta vai ser 36. Tudo bem? 10,89, a mesma coisa. Como você multiplica duas vezes que termina em 9? 3 vezes 3 é igual a 9, né? Então vai terminar em 3. 7 vezes 7 é 49. Então ou vai terminar em 3 ou em 7. O mesmo esquema do 1024 aqui, ó. Então vai ser 3, né? Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Então ou a resposta vai ser 3,3 ou 3,7. Tá? Que é um número decimal aqui dentro da raiz. E outra coisa que eu queria falar para vocês. Como é que eu descubro o resultado por estimativa? Olha para você ver. 30 vezes 30 é 900, não é? Esse número está perto do 900, então vai ser 33 a resposta. Está mais próximo. Assim. Mesma coisa, aqui já está depois de 900, bem depois, por isso que eu chutei o 36, mas uma das duas com certeza é. Tá? Gente, então eu vou falar para vocês um pouquinho de expoente fracionário, tudo bem? Para a aula ficar bem completa, mas eu vou fazer bem rápido aqui. Imagina que eu tenho aqui uma raiz, né? O índice é y e o expoente do radicando é igual a x, tá? Já está tudo escrito no começo da aula. Se eu quiser representar isso aqui de forma diferente, eu vou tirar o radicando lá de dentro, que é o a. Quem está dentro fica em cima, quem está fora fica embaixo. Isso é um expoente fracionário, porque o expoente é uma fração. Vamos ver como é que funciona com o exemplo que eu passei. Eu tenho aqui uma raiz quadrada de 49, né? Que quando não aparece é 2. A gente sabe que é igual a 7, porque 7 vezes 7 é 49, mas eu não quero colocar assim, eu quero colocar 49, quem está aqui em cima quando não aparece é 1 imaginário, e aqui fora sempre vai ser o 2 quando não aparece, então vai ser 49 elevado a meio, tudo bem? Raiz quadrada de 55, eu posso tirar os 55 lá de dentro e colocar 1 sobre 2, porque 1 que está aqui fica em cima, quem está fora fica embaixo. 7, o 3 aqui que está em cima do 7 agora, ó, ele vai ficar em cima, entendeu? Que agora não é 1 mais. E quem está aqui fora quando não aparece é 2. Então eu tenho 7 elevado a 3 meios. E aqui eu tenho uma raiz cúbica de 13 elevado a 5, né? Então eu vou tirar aqui o 13 de dentro da raiz. Quem está dentro fica em cima, que é o 5. Quem está fora fica embaixo, que é o 3. Agora eu queria falar uma última coisa aqui sobre 49. 49 elevado a 1 sobre 2, não é? Só que aqui dentro, 49 não é 7 vezes 7. Se eu vir aqui e colocar assim, ó. Lá dentro, 7 elevado a 2, eu não estou errado, porque não deixou de ser 49. Aí eu vou e tiro aqui o 7, o 2 que está lá em cima agora fica em cima, dividido pelo 2 aqui. Só que 2 dividido por 2 não é igual a 1. Então vai dar 7 elevado a 1 e deu 7. Por isso que a resposta desse resultado todo aqui é 7. Ô, gente, então nós vamos falar agora das propriedades dos radicais, tudo bem? Por exemplo, eu tenho aqui a primeira propriedade. Se eu tenho um número aqui dentro do radical, e aqui no expoente eu tenho o mesmo número que está no índice, eu posso simplificar o cortar e o número vai sair para fora, tá bom? Só que isso aqui, o A vai ser A se for ímpar. Porque se o A for par, ele vai sair dentro do módulo, entendeu? Porque não tem como o número sair negativo de dentro da raiz. Dá um exemplo para me ver. Eu tenho aqui dentro, por exemplo, aqui, ó, menos 3 elevado a 2, dentro da raiz. Lá dentro vai dar 9, não é? A raiz de 9 é 3. Então, como eu sei que esse 2 aqui é igual a esse 2 aqui, eu vou simplificar, o 3 vai sair. Só que ele tem que sair dentro do módulo, porque o índice aqui é par, entendeu? Então vai dar 3, porque o módulo de menos 3 é 3 positivo. Só. Raiz
enésima, n, de A vezes B. Eu posso quebrar esse radical. Vai ser raiz enésima de A vezes raiz enésima de B. Tá? Do mesmo jeito, se eu tiver uma divisão, a sobre B, eu posso quebrar a raiz. Ó. Raiz de A em N e raiz de B em N, para ficar mais fácil de entender. Tá bom? Lembrando que esse B aqui tem que ser diferente de zero, porque ele está no denominador. Toda vez que o número está no denominador embaixo, ele tem que ser diferente de zero, tá? Tem um monte de aula gravada que eu falo isso, porque a matemática está toda interligada. E eu já vi essa propriedade também. Se você tiver duas raízes, uma agarrada na outra, né? E um número lá dentro, por exemplo, esse índice aqui eu posso multiplicar por ele e transformar num único radical. Então, se eu não quiser trabalhar com dois radical, eu posso colocar m vezes n, né? Se aqui for 2, aqui for 2, vai dar 4, tá? Dentro, e o a vai estar aqui fora. Tá bom? Outro exemplo. Aqui era 2, né? Deixa eu colocar um exemplo aqui ímpar, para a gente entender aqui, voltando aqui. Se eu tenho aqui, por exemplo, menos 8. Nesse caso aqui, como aqui é ímpar, então vai ser menos 8 mesmo, entendeu? Aí eu não preciso se preocupar com o módulo, tá? Agora a gente vai falar de adição e subtração de números irracionais, tudo bem? Para você somar ou subtrair número irracional, você tem de observar primeiro se o radicando e o radical é a mesma coisa. Ó. Por exemplo, 5, 5, radicando, e o radical aqui, ó, o índice dele é 2. Ó. Aqui o radicando é 3 e o índice vale 2. Poderia ser outro número aqui, mas não poderia ser diferente, tudo bem? Então eu tenho 2 raiz de 5. Se eu pegar e somar com 7 raiz de 5, é como se eu estivesse pegando um tanto de raiz de 5 e um tanto de raiz de 5. Só que eu tenho 2 do lado esquerdo e 7 do lado direito. Quanto que é 7 mais 2? 9 raiz de 5. 3 raiz de 3 menos 1 raiz de 3, porque aqui tem 1 raiz de 3. Ó. Então esse 1 imaginário, você pode tirar ele, vai sobrar 3. Agora observa, 180 dentro da raiz quadrada, mais 500 dentro da raiz quadrada. Aparentemente não tem nenhum número igual aqui e aqui, entendeu? Então a gente teria que fatorar o 180 e o 500, tá bom? Eu vou fazer de uma forma mais rápida para a gente entender. Você concorda comigo que 180 é a mesma coisa que fazer 18 vezes 10, né? O 500 é a mesma coisa que fazer 5 vezes 100, não é? Quanto que é a raiz de 100? Não é 10? Então aqui eu já posso extrair a raiz de 100, ó. Vai dar 10 raiz de 5. E aqui eu vou ter o quê? O 18 não é 2 vezes 9. E o 10 não é 2 vezes 5. Agora eu percebo, esse 2 vezes 2 aqui é 4. Então, automaticamente, a raiz de 4 é 2. Vezes, esse 9 aqui, a raiz dele é 3. E o 5 vai ficar lá dentro, preso sozinho, esse 5 aqui, ó. Tudo bem? Mais 10 raiz de 5. 2 vezes 3, 6. 6 mais 10, aqui a gente vai ter 16 raiz de 5. Tá vendo como é que a raiz de 5 ficou escondida? Então, aparentemente, não teria como somar. Mas quando eu fatorei o número, eu simplesmente achei 16 raiz de 5, tudo bem? Observação. 3 de 3 mais raiz de 2 não é raiz de 5, tudo bem? Isso aqui é diferente de raiz de 5. Muita gente soma os dois, não pode somar. Você não soma radicandos diferentes. Você nunca soma radicando de forma alguma, na verdade. 2 mais raiz de 5 não é 2 raiz de 5, tudo bem? Isso aqui não vai ser 2 raiz de 5, é diferente. E 25 dentro da raiz mais 24, aqui dentro vai dar 49, não é? Aí a raiz de 49 dá 7, tá certo. Agora, se você pegar separadamente, raiz de 25 é 5. 24 dentro da raiz. Isso aqui não pode acontecer, tá errado, tudo bem? Você não pode extrair a raiz de 25 sabendo que aqui tem uma soma. Então isso aqui é diferente. Agora, se eu somar aqui os dois vai dar 49, a raiz de 49 é 7. Aí tá certo, tudo bem? Agora vamos falar de multiplicação de radicais, gente. Como é que a gente faz uma multiplicação? A multiplicação, se o índice for o mesmo número, você pode multiplicar o radicando com o radicando. Então 7 é igual a 14 dentro do radical, tudo bem? Quanto que é 3? 3 vezes a raiz de 10 vai ser 3 vezes 10 é igual a 30. Quanto que é essa multiplicação? Aqui a gente tem um binômio, dois termos multiplicando por um termo. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, abre o radical, vai dar raiz de 6, porque 3 vezes 2 é 6. Raiz de 3 vezes raiz de 5, abre o radical, 3 vezes 5 é igual a 15. Não tem como juntar o 15 com 6,
porque a gente não pode somar quando o radicando é diferente, tudo bem? Quanto que é raiz de 5 vezes raiz de 5? Vai dar raiz de 25, aí vai dar 5, né? Daqui a pouco. Menos, que é esse menos aqui. Raiz de 5 vezes raiz de 7. Abre o radical, 5 vezes 7 é igual a 35. Agora, observe que essa raiz quadrada aqui dá 5, porque 5 vezes 5 é 25. Menos raiz de 35, que não tem jeito de fazer. Então, a resposta é 5 menos raiz de 35. É um binômio, isso aqui é um monômio, porque tem apenas um termo, tudo bem? Monômios numéricos, vamos pensar assim. Lembrando as propriedades que a gente tinha falado, quando a gente tem uma multiplicação dentro do radical, a gente pode quebrar esse de radical aqui, ó. Eu posso fazer raiz de A vezes raiz de B, em qualquer situação. Na divisão também eu posso separar a raiz de A dividido pela raiz de B. Aqui esse M aqui eu posso trazer ele para dentro, tirar o parênteses, então ficaria raiz de A, N, e aqui o M. Aqui a gente já tinha visto um pouquinho anterior, é só abrir o radical e multiplicar o M pelo N, e o A permanece aqui dentro. Essa propriedade aqui também é a mais importante na minha opinião, porque quando você tem for igual a esse, eu vou cortar aqui, vamos supor que esse A é um número positivo. Simplesmente o A vai sair, deslocar para fora do radical, tá? Como se fosse, por exemplo, vamos colocar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse 289 vezes a raiz quadrada de 81. Como você vai multiplicar 289 vezes 81? Vai dar um número muito grande, então você pode fazer separadamente. A raiz de 289 é 17 e a raiz de 81 é 9. Então você vai dar 153, tudo bem? E eu usei qual propriedade? Essa propriedade aqui, ó, do produto. Eu posso separar e fazer separadamente, tudo bem? Então agora a gente vai racionalizar, gente. O que é racionalizar um denominador? Onde tem raiz quadrada, se eu quiser desaparecer com a raiz, eu posso. Por exemplo, a gente nunca vai encontrar numa prova uma resposta desse jeito aqui, porque a raiz quadrada embaixo já é difícil tirar a raiz de 3, que é irracional. Ainda mais dividir alguma coisa por ela. Então o que a gente vai fazer? 5 dividido por raiz de 3. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pela raiz que está aqui. Então, pela raiz de 3 e aqui pela raiz de 3. Aí eu multiplico. Quanto que é 5 vezes raiz de 3? 5 raiz de 3 dividido. Quanto que é 3 vezes 3? Né? 3 elevado a 2. Aí eu uso essa propriedade aqui, ó. Corto 2 com esse 2 imaginário aqui. Vai ficar 5 raiz de 3 dividido por 3. Porque quando eu corto 2 com 2 é o mesmo que cortar 3 vezes 3, 9, raiz de 9 é igual a 3. Então isso é racionalizar, tudo bem? A raiz que estava aqui no denominador, eu passei ela para cima, tudo certo? No numerador. Então vamos fazer essa aqui. 5 dividido pela raiz de 2. Eu vou multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Quanto que é 5 vezes raiz de 2? 5 raiz de 2. Dividido, quanto que é 2 vezes 2? 4. Quanto que é raiz de 4? É o próprio 2, então eu acabei de racionalizar, tudo bem? Então, racionalizar é simplesmente tirar o denominador, se ele for radical. Agora, olha esse caso aqui que a gente chama de segundo caso, esse aqui é o primeiro caso. A gente vai multiplicar aqui, só que agora tem que tomar cuidado, porque agora eu tenho que procurar um número que vai cortar com 3. Então, vai ser a raiz quadrada, o 7 permanece aqui dentro. Quanto que é esse 3 menos esse 1 aqui? É 2. Então, você vai colocar 7 elevado a 2, entendeu? Por quê? Porque aqui não tem 3, ó. Então, o que vai acontecer? Esses 2 aqui, quando eu somar com esse 1 aqui, vai dar quanto? Vai dar raiz quadrada de 7 elevado a 3. Porque 2 mais 1 é igual a 3. E o 3 que está aqui, porque ele veio aqui do começo. Por que eu fiz isso? Para cortar o 3 com 3, ó. Aí o 7 já está aqui embaixo, tá? E 3 vezes a raiz de 7 ao quadrado vai ser 3 que multiplica 49. Porque 7 elevado a 2 é 7 vezes 7. E eu vou trazer aqui para baixo. E aqui é a raiz cúbica. Então eu racionalizei aqui, tá bom? Então quando o índice for diferente, a gente chama de segundo caso, tá? Aí você vai procurar um número que somado com esse aqui dá um número que está aqui. Então eu faço 3 menos 1 é igual a 2. Tá bom? No caso de racionalização de denominador, tudo bem? Esse terceiro caso, vai sempre aparecer um binômio aqui no denominador. E sempre vai aparecer uma raiz, tá bom? Um radical. Porque o objetivo dessa matéria é tirar o radical do denominador. Então eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou multiplicar aqui. Quando eu tiver aqui um binômio, você vai simplesmente trocar esse sinal aqui do meio, ó. De mais você passa para menos. E aqui você vai multiplicar também esse termo todinho aqui
pela raiz de 2 menos a raiz de 3. Tá? Automaticamente, esse 5 aqui está multiplicando esses dois termos aqui. Eu vou abrir um parêntese. Quanto que é 5 vezes a raiz de 2? 5 raiz de 2. Eu não posso juntar. Porque o 5 não é irracional, ele é um número natural. E raiz de 2 é um número irracional. Então eu vou só juntar. E quanto que é 5 vezes a raiz de 3? Mesma coisa. Eu vou fazer menos 5 raiz de 3. Deixa aqui. Agora, aqui eu estou multiplicando um binômio por outro binômio. Tá vendo? Aí eu vou ter de lembrar essa matéria aqui, ó, do 8º ano, antiga 7ª série. Produto notável. A mais B que multiplica A menos B. Vezes A é A ao quadrado. A vezes B, AB. B vezes A é AB positivo. E B vezes B negativo é menos B ao quadrado. Aqui eu vou cortar o AB com menos AB. Vai sobrar A2 menos B2. Isso é uma regra. Quadrado do primeiro termo menos quadrado do segundo. Como aqui eu estou vendo, ó, o mais e o menos aqui, ó. Os dois números da raiz de 2 raiz de 2 é da raiz de 4, que dá o próprio 2. Menos raiz de 3 raiz de 3 vai dar o próprio, vai dar raiz de 9 e dá o próprio 3. 2 menos 3 é menos 1. Toma cuidado com esse menos 1, porque ele vai ficar aqui de baixo, ó. E como que eu desapareço com ele daqui numa prova? Eu vou passar ele aqui para cima. Aqui tem o mais imaginário. Quanto que é mais com menos? Vai dar menos 5 raiz de 2. Quanto que é menos com menos? Vai dar mais 5 raiz de 3. Eu não posso somar esses dois números aqui, porque o radicando é diferente, como eu já havia falado um pouquinho atrás, tá bom? Então, gente, o que acontece? A gente conseguiu tirar a raiz aqui de baixo, pega o livro de 8º ano e estuda, tá bom? Essas aulas aqui eu faço elas voltadas para as escolas que eu dou aula, mas serve para todas as pessoas que querem aprender um pouco mais de matemática diferente, porque nunca é demais aprender. Ainda mais eu estou aqui deixando esse cartaz aqui, depois que essa pandemia acabar, vai lá conhecer esse cursinho aqui, tá? Líder em aprovação, tá bom? Pré-ENEM, pré-Cefet, tá? Um abraço que eu coloquei aqui para vocês, tá? Ele fala de racionalização de raiz quadrada, ou seja, número irracional. Só que para fazer esse exercício, a gente vai ter que lembrar o produto notável e a racionalização de denominador, tá? Então vai envolver duas matérias, tá? Então vamos lá. Quando eu tenho A mais B elevado ao quadrado, vamos lembrar, vai ser o quadrado do primeiro termo, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Quando eu tenho A mais B multiplicando por A menos B, esse aqui é outro produto notável. Vai ser o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo, tá bom? Para mim fazer esse exercício, vai cair nesse segundo caso de racionalizar. Quando eu tenho qualquer número dividido por uma raiz quadrada, menos ou mais outra raiz quadrada, eu vou ter de racionalizar. Aí o que eu faço? Olha o que eu fiz. Eu multipliquei aqui pela raiz quadrada de A e B novamente, só que o menos eu troquei para mais. Por quê? Porque na hora que eu trocar essa parte de baixo para mais, eu vou usar essa multiplicação aqui, vai cair nesse caso aqui, ó. Aí eu vou desaparecer com a raiz. Porque racionalizar nada mais é do que desaparecer com o radical, com essa raiz aqui, no denominador. Por exemplo, aí apareceu o segundo caso. Quando eu vou falar com vocês assim, multiplica pelo conjugado, aí eu pegar um binômio e multiplicar por ele mesmo trocando o sinal, tá bom? Então eu multipliquei aqui pelo conjugado, ó. Como que eu faço essa conta aqui então? Então vamos começar. Vou pegar isso aqui, ó. Raiz quadrada de 3 mais 1 multiplica raiz quadrada de 3 menos 1. Aí eu vou multiplicar aqui pelo conjugado, esse aqui, ó. Raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1. Sempre o mesmo, para não alterar a fração. Aí eu vou usar essa regra aqui que eu acabei de aprender, ó. Se a gente olhar aqui em cima, essa regra aqui é essa primeira. Porque raiz de 3 mais 1, raiz de 3 mais 1 é raiz de 3 mais 1 ao quadrado. Essa regra de baixo aqui é essa segunda. Então vamos fazer. Ó, aqui vai ser, o quadrado do primeiro vai ser 3, tá? Mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, vai ser 2 vezes raiz de 3, mais quadrado do segundo. Dividido por, aqui vai ser A2 menos B2. Raiz de 3 ao quadrado é o próprio 3, 1 ao quadrado é 1. Então vai ficar aqui 3 mais 1 dá 4, desculpa, mais 2 raiz de 3 dividido por 2. Aí eu vou fazer aqui a racionalização, ou dividir todo mundo aqui por 2, tá vendo? 4 dividido por 2 dá 2.
2 dividido por 2 dá a raiz de 3, né? 1 raiz de 3. E 2 por 2 dá 1. Então a resposta vai ser isso aqui mesmo, ó. Que eu não preciso colocar, tá bom? Eu vou já resolver aqui de uma vez, tá bom? Então vamos lá. Multiplica aqui pelo conjugado. Então eu vou multiplicar pela raiz de 3 menos 1, raiz de 3 menos 1. Aí em cima vai ser quadrado do primeiro termo, que é a raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Eu estou usando essa regra aqui, ó. Embaixo, quadrado primeiro, que é a raiz de 3 ao quadrado, que é o próprio 3, menos 1. Então vai ficar 3 mais 1 é 4, menos 2 raiz de 3, dividido por 2. Aí eu vou dividir todo mundo aqui por 2, vai ficar 2 menos raiz de 3 sobre 1. Só que vai ficar só 2 raiz de 3, essa é a resposta. 2 menos raiz de 3. Só que eu não estou pegando esse pedaço aqui todo que deu isso aqui, mas esse pedaço todo que deu isso aqui, então vamos somar aqui e finalizar. Então vai ficar 2 mais raiz de 3 mais 2 menos raiz de 3. Aí eu corto aqui a raiz de 3 com a raiz de 3. Quanto é 2 mais 2? 4. A resposta então é a letra B, tá bom? Então mais uma questão pronta para a gente estudar. Essas aulas aqui você tem que pegar o livro, depois sempre estudar a matéria, fazer exercício, tá bom? Quanto mais você estudar, nunca é demais. Senão você não aprende. Matemática é um jogo. Se você não treinar, você não aprende esse jogo, tá bom?